tudo casadinho. Então, pra você... Não, Renata? Bem-vinda, querida. Você sabe pintar? Eu pintava madeira. Tecido não muito. Pintava madeira? Eu comecei no artesanato pintando madeira. Que legal. Então, e pra onde... O que aconteceu na sua vida que você foi pra costura depois? Eu comecei pintando madeira, aí comecei a dar aula depois, aí voltei a trabalhar em escritório. E aí, nesse meio, eu comecei a costurar. Aí, meio que você tem que decidir, né? Eu fico aqui, eu fico ali, Mas morro de saudade das pinturas. Olha, hoje a Renatinha vai ensinar, gente, um kit de cozinha. Isso. Que é a luva. A luva e o avental. Olha que graça. Agora, quando eu cheguei aqui no estúdio para gravar logo cedo, eu bati o olho e falei assim, olha eu, né? Não sei se você em casa faz isso. Eu cheguei assim, ó. Já querendo saber se era um pet, apliquei o que era. Isso aqui é uma pintura. Não, o tecido vem assim. Então, vem estampado assim. O tecido foi um dia, foi pintado assim, é isso, Luiz? Ele faz a estampa. A estampa? Isso. Gente, olha que trabalho lindo. Como a nossa indústria hoje em dia de artesanato, né? Que evolução. Está se superando, né? Impressionante. Então, eu vou ficar bem quietinha para você ensinar tudo, Rê. Vamos lá? Ó, vou mostrar primeiro aqui o painel, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vem já com o avental, ó. O avental ao lado as alças. Esses desenhos aqui são para fazer a aplicação, tá vendo, ó? Que ele já vem prontinho. Aí vem a parte da frente da luva, que é essa aqui, o bolso do avental, ainda vem um barrado para fazer um pano de prato. Onde que elas vão comprar esse tipo de... No ateliê eu tenho. Ah, você tem no seu ateliê? Tem. Quem não quiser, gente, isso aqui é uma ideia. Você mora numa outra cidade, num outro estado, você faça do seu jeitinho. Nós vamos passar as medidas direitinho, o molde da luva, porque daí você pode fazer também com o seu tecido, do jeito que você quiser. Mas que legal, no ateliê você já tem uma facilidade, assim. Tem assim, tem de galinha, tem de Natal. Que legal, Rê. Que já fica mais facinho, né? Claro. Ó, então o que eu fiz? Eu recortei aqui, ó. Ele vai ficar assim. Tá? Aí eu recortei um outro tecido, combinando. Ó, assim, o molde desse avental, vocês vão deixar na página do Vida? Não, nós vamos passar medida, porque um molde é grande. Então, o que acontece? Depois elas reclamam, ai, não tô conseguindo visualizar, estão cobertas de razão. Se a gente pega esse molde aqui e escaneia, vai ficar muito grande. Elas vão imprimir e não vai ficar do tamanho certo. Então, a gente vai passar as medidas agora e aí elas conseguem fazer o molde. Tá. Que isso é uma coisa também que é exercício. Então, as meninas precisam começar com isso de vou lá, vou tentar desenhar um molde e vou conseguir. Porque é uma facilidade boa. Às vezes não é um molde difícil e dá pra fazer. Ó, então de uma ponta a outra aqui ele tem 59 de largura. No meio até em cima, de cima e embaixo aqui, ó, 66, tá? Aí é onde começa a cava aqui, ó. Pra começar a cortar a cava, 43 centímetros. Então, só recapitulando, gente, ó, daqui a aqui, tá vendo meus dedinhos? 59. Isso. 66. Então, corta um quadrado de 59 por 66. E aqui, 43. Isso, aí marca 43. Aqui, ó, nos 42 pode começar a cava. Ok. Tá? E aqui no meio, ó, ele fica com 24,5. Tá? Então fica fácil para desenhar. Cortando um tecido assim, aí você faz a aplicação que quiser. Pode aplicar as rosas do Luiz também, que fica lindo, se for um tecido liso. No caso, seria um avental padrão? Um avental padrão. Padrão, tamanho. Como ele tá ali, ó, no manequim, tá vendo? Um avental para cozinha mesmo, ó. Tá? Então eu faço lá meu molde, corto esse, pego um tecido combinando aqui, ó. Eu usei um padrãozinho clarinho, porque como ele já é bem estampado, corta também, não precisa acertar nada, só dá uma cortadinha mais ou menos e sobrepõe direito com direito, ó. Tá? Aí, nós vamos pegar as alças. O de baixo é um pouquinho maior, então? Um pouquinho maior, porque daí depois que a gente passar a costura certa, fica mais fácil. E aí nós temos as alças aqui, que também vamos passar as medidas, ó. A alça para a cintura, ela mede 54 por 4. 2 vezes 54 por 4. E 2 vezes a do pescoço é mais curtinha, ó. 2 vezes 4.
por 29. 54 por 4, cinturinha, Pescoço, 29. isso, 4 por quatro. 29, tá? Aí nós vamos dobrar ele aqui no comprimento, ó. E vamos passar uma costura aqui na ponta. Começa sempre com um retrocesso, ó. Deixa eu pegar o pezinho aqui. Ó, Um dá um acelerador? retrocesso, Ó, sempre um pezinho de máquina, que a gente sempre fala, que é o tecido terminando rente ao pé da máquina aqui, ó. Porque se você dá uma costura muito larga, ele vai ficar muito estreitinho. Aham. Então, vem sempre aqui, ó. O tecido termina aonde termina o pé da máquina. Olha, a Renatinha está utilizando a máquina, é um dos modelos da Janome. O contato vai aparecer na tela para vocês de todo o Brasil, vocês comerciantes e lojistas, porque é uma baita máquina, não, Rê? Essa máquina, ela aguenta bastante, assim, é ótima. Fácil manuseio, né? Ótima para costurar bolsa, coisa pesada. Ó, eu tô usando uma agulhinha aqui que é um desvirador. Ó. Pode usar uma agulha de crochê, de tricô também, que é bem boa para desvirar. Fica mais fácil. Aí em casa, direitinho, com o tempo, a gente dá uma passadinha bem certinho, tá? Agora vamos aqui, ó. O avental já tá direito com direito, né? Ó, sempre direito com direito. Aí a gente vai marcar aqui aonde vão as alças, ó. Prende aqui um dedinho antes do final. Não prende justinho aqui, ó, porque quando vir com a costura ela vai perder esse pedaço. Então marca sempre um dedo antes. E aqui na lateral também a mesma coisa, ó. A partezinha aberta fica pra cá. Boa margem de lucro, Rê? Muito, porque assim, dá um kit grande, é um kit que todo mundo gosta, né? O pessoal gosta muito para presentear, até para pessoa mesmo. Uhum. E é rápido de fazer, né? Isso, eu tenho muitas alunas agora, geralmente a maioria das alunas trabalham e fazem outras coisas também, ou tem criança em casa, então o pessoal quer coisa mais rápida, coisa que... Sim. Que saia rápido, Sempre né? agrada, né? É. Eu senti firmeza. Você falou muito. Ó, alfineta bem, que é importante, tá? Na hora da costura. Tá aqui num ponto menorzinho. E a gente começa aqui da lateral, ó. Dá um retrocesso, porque a gente vai deixar a abertura aqui pra desvirar. Vai desvirar ele por aí. Então, a gente vai seguindo esse de cima, que é o que tá certinho, né? Ó, a gente vem pela parte de cima que recortou certinho. Rê, você que dá aulas, né, no seu ateliê, em termos de costura, quais são as principais dúvidas? Vamos pensar hoje em termos desse avental. O que elas poderiam fazer de errado? O que as meninas têm muita dúvida é essa questão de um pé de máquina. O pessoal fala, mas o que é um pé de máquina? Um pé de máquina é isso aqui, ó. Porque o que acontece? A gente tá fazendo uma peça, ela tem os dois lados, precisa ficar simétrica, certinho. Então, eu venho aqui, ó, com o final do tecido no final do pezinho, tá vendo? Ó, então isso vai fazer com que ela fique sempre com a mesma margem de costura, ó. Aí, isso também é muito treino, Cláudia. O você controlar a máquina e conseguir fazer reto, né? Mas se você vai seguindo pelo pé, é tranquilo. No início, como é que você fazia? Desmanchava. Tortinho. Porque tem muita gente que olha vocês e fala, puxa, eu não consigo fazer com essa perfeição. As meninas falam, treino, né? As meninas falam, mas você faz muito rápido. Então, mas eu costurava até numa Janome, aquela mini, e ela costura assim, toque, 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 bem devagarzinho. Quanto tempo demorou para você adquirir essa rapidez? O que eu costuro tem
4 anos, 5 anos. Então, assim, e agora não tanto, porque como tem um ateliê, tudo, então agora tem muita aula, a gente acaba que não costura muito, assim. As meninas falam, o que tem de novo? Às vezes falam, nada, porque não deu tempo de fazer. Mas antes, quando eu fazia em casa, era costura todo dia, toda hora, costurava o dia inteiro, era encomenda. Com o tempo, pegando essa Com agilidade, tempo, né, Rê? Tanto que as meninas falam, mas como? Assim, eu não tenho jeito, eu não tenho talento para costura. Eu falo que tudo é treino, porque eu nunca achei que eu fosse costurar. Você vê? A estabanada. Então é treino, tudo é treino. Mas começou por necessidade? Na verdade, começou quando eu tive que voltar a trabalhar em escritório, porque daí eu dava aula de pintura e madeira. Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que voltar a trabalhar. E aí surgiu como hobby, né? Começou, ó, eu vou cortar só o excesso aqui, tá vendo? Aí começou como hobby e foi indo até virar meio de vida, né? Ó, eu nem vou cortar tudo aqui pra gente ter tempo de explicar depois as outras coisas. Mas em casa corta direitinho toda a sobra. Eu deixei uma abertura aqui. Toma cuidado agora aqui com os alfinetes que a gente colocou na alça, ó, pra não desvirar e furar o dedo. Quando virar, depois que a gente recortar o fundo, ele já vai ficar desse jeitinho Ele assim? já fica assim. Acabamento é tudo, viu, gente? Não é? Se preocupem sempre, né, Rê? Tem gente que fala, não pode pôr manta. Eu, pelo menos, acho que fica muito quente. Você No avental? você trabalhar com avental com uma manta. E aí se bate, porque cai água o tempo todo. Eu não sei se é legal também ficar com a laguinha na manta. Não é? Porque Tecido assim é seca mais facinho fácil. para lavar, para secar. Diga, minhas meninas, aqui como é que é? Só recebo ordens. Renatinha, conta pro público em casa o que é que você fez. Você tava só passando Só passei, o avental. desvirei e passei. Sempre então é importante a gente passar, né? Porque é isso que deixa ele certinho, arrumadinho. Porque igual agora, nós vamos colocar o bolso. Eu deixei para colocar o bolso no final, por quê? Já para segurar o tecido do forro, para não ficar muito, a hora que lavar, ele virar aquela fronhona solta. Então, eu deixei para pôr o bolso por último, agora aqui para ele dar essa seguradinha, tá? Esse bolso tem, por 1 centímetro a mais que tá dobrado, 19 por 15,5, tá? Aí se for no projetinho, ele já vem o lugar marcado aqui, ó, pra prender ele, tá vendo? Já tem o pontilhado. E se não for no projetinho, que cálculo que elas fazem? Agora aqui, ó, 11 centímetros do topo. Tá? Bem no Aqui, meio, ó. né? Bem no meio do avental, 11 centímetros. 11 centímetros. Tá. Porque é meio que padrão, né? É, pra um ficar local pra- certinho. Aí aqui eu dobrei, ó, os 4 lados e vou alfinetar. Bolsinho pra colocar o celular no mínimo. No mínimo, né? Pra tá lá postando. Dobro os 4 cantinhos para dar o acabamento. E passo uma costura reta aqui em toda a volta. Tá? Uhum. Aí, como essa parte é tranquila, é só uma costurinha aqui, dá um retrocesso e costura os 3 lados. A gente vai mostrar a luva. Ok. Que daí já é mais uma dicasinha. Ó. A luva tá um moldezinho aqui, eu vou deixar com vocês para colocar lá. É em tamanho natural. Mas vocês podem fazer também esse molde em casa, ó. Porque é tranquilo, tá vendo, ó? Você vai mostrar o lápis. É uma bem folha de clarinho, sulfite, né? Olha lá. Tá bem clarinho aqui. E aí você só deixa mais ou menos 3, 4 centímetros e risca. Mas a gente vai colocar o molde lá também, tá? Então vem assim, ó. A parte da frente da luva, a gente corta num outro tecido a parte de trás e coloca ela na manta, ó. Tá? Que manta tem que ser para aguentar o calor? Essa é uma manta R2. Tem uma manta específica para você fazer luva que ela chama esmeralda. Ela parece uma estopa. É uma bem grossa, assim. Esmeralda? Esmeralda. Essa segura o calor. Porque às vezes a gente pega só a forma com um pano de prato dobrado, ela segura. Mas se você quiser mesmo uma, às vezes quem tem um forno mais potente ou usa muito, usa essa manta esmeralda, que é própria para em armarinho. Em armarinho, é. Então, ó, cortou aqui direito com direito. Vamos alfinetar para não correr na hora de costurar, ó.
Dá um retrocesso para começar sempre, para na hora de desvirar não abrir o ponto, ó. E vem aqui. Tá vendo, ó? Vem no final do meu pezinho ali, ó. Deu uma saidinha aqui da margem, ó. Tirar o alfinete, ela correu. E um retrocesso aqui no final, para não desmanchar quando for desvirar. Muito importante, Cláudia, é aqui onde é bem redondinho, tá vendo, ó? Vem com a tesoura. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui para ficar mais fácil. Vem com a tesourinha e dá uns picotezinhos aqui, ó, para não ficar repuxando a sua costura, tá vendo? Bem pertinho, cuidado com a costura e vai dando uns picotes aqui sempre onde é arredondado. Todas vocês que trabalham com costura sempre fazem esses picotes, seja numa roupa, numa peça de decoração, porque daí ele não fica, sabe quando fica repuxado? Aqui ele não fica, ó. Aí vamos desvirar. Mas tem plateia aqui, tanta gente. Ó. Tá? Desvirou, nós vamos fazer a mesma coisa com o forro. Pega o mesmo molde, coloca direito com direito, corta 2 vezes o mesmo molde. O forro no avesso e o principal no direito. Nós vamos encaixar um dentro do outro, ó. Pode até colocar a mão aqui, para ficar mais fácil. Aí, para fazer a alcinha ali, o que eu fiz? Peguei um tecido de 4x4, dobrei ele ao meio aqui, ó, como se fosse fazer um viés. E dobrei novamente, ó. E aí eu passo uma costurinha, ó. Deixa ele dobradinho e eu passo uma costurinha só aqui no cantinho, tá? Dobra ele e encaixa aqui dentro. E máquina também, né? Isso, tá? Aí encaixa aqui. Saiu a linha da agulha. Ó, se acontecer isso em casa, ó lá. E ainda preciso de um minutinho, viu? Só para mostrar alguns trabalhinhos da Rê, bem rapidinho, prometo. Eu juro. Deixa eu fazer uma coisa enquanto você está colocando a linha. Vai lá. Aqui, olha, a Renata sempre traz trabalhos que ela faz. Super bonitos. E olha que opção interessante. Aqui tem essa caixa. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Acho que é mais fácil. Pá, pá, pá. A caixa tá aqui, ó. Olha que ideia legal. Sensacional. Não é legal? Porque aí vira um porta-chá, você coloca a xícara dentro. Olha que presente bacana, que ideia legal. Pra deixar em cima da mesa no escritório. Dá pra vender bem? Dá. Gasta pouco? Gasta pouco. O kit é baratinho. Viu, meninada? Olha que ideia show. Final do ano tá chegando, tipo, elas adoram. Outro dia a gente falou uma ideia de Dia dos Professores. Viu, mulherada? Homens também. Também, faz um com tecido xadrez, uma caneca bem bonita. Ó, aí então agora é só fazer a costurinha. Toda a volta. Ó. Dá o retrocesso. Aí a gente abre aqui um pedacinho no forro, para poder desvirar. E já tá pronto. Isso é sempre fundamental, né, Rê? Isso. Porque assim, eu poderia até deixar aqui em cima essa abertura, só que daí você vai precisar fechar com um pontinho à mão e sempre fica uma marca ou outra. E aqui no forro já fica escondido. Uma pergunta rápida, eu tenho que perguntar e andando igual uma doida. Renatinha, quanto dá para vender mais ou menos? Tem ideia? Olha, eu tenho aluna minha vendendo o kit todo a R$80. Ah, o avental e a luva. O avental, a luva e o pano, porque daí vem o barradinho pra colocar aqui, tá vendo, ó? E se for aquelas perguntas bem chatas, sozinho, só o avental ou só a luva? Que cálculo mais ou menos? Ah, dá também pra chegar nisso. Dá? Dá. Porque é uma peça bonita, né? Uma peça grande, é uma Super peça lucro. vistosa. Super lucro.
Vocês viram a expressão dela? Super louco.